Oi, eu sou a Thay do Solertia e nesse vídeo vou te ensinar como fazer essa basket bag, uma bolsa tendência no mundo da moda, tipo cesto e também todos os acessórios que compõem essa peça. Separa o seu material e a gente tem mais detalhes na descrição. Durante esse tutorial, eu vou usar o poly 5mm da Fisher, que é um cordão agulhado em poliéster com 200 metros de rendimento. Para a agulha de crochê, eu escolhi utilizar uma tamanho 5mm e essa aqui em específico é lá da Deia Fios, uma agulha de acrílico com cabo ergonômico. Começo fazendo um anel mágico com a ponta do fio virada para mim, enrolando ele ao redor dos meus dedos, fazendo um formato de X na parte de baixo, de uma forma que o fio que fica vindo do novelo e essa ponta inicial se encontrem e na parte de cima a gente tenha duas linhas paralelas. Passo a minha agulha por baixo do primeiro fio, laço o meu segundo e trago por baixo do primeiro, girando a agulha para formar um lacinho. Agora eu passo a minha agulha por baixo daquele fio que está vindo do novelo lá atrás, laço ele e vou trazer por dentro dessa voltinha que a gente fez. Se tiver difícil para fechar, pode fazer com a ajuda do dedo, não tem problema. Nesse momento já vai estar preso o anel mágico com o fio que vai correr para a gente poder fechar o trabalho quando terminar de colocar os pontos. Essa é só uma das formas de fazer o anel mágico e se você tiver uma preferida, pode utilizar a sua sem problemas. Dentro do anel mágico, a gente vai colocar um total de 5 pontos baixos depois daquele nozinho inicial que a gente fez. Nesse momento, a gente deve estar com 5 topos de ponto e na parte de baixo, contando com o nozinho inicial, um total de 6 pontos dentro do anel mágico. Aí já pode fechar o seu anel mágico, deixar ele bem justinho. E para fazer a emenda, eu vou alongar o ponto, vou colocar a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do topo do primeiro ponto, vou laçar aquele fio que eu alonguei e deixei em espera e levar ele lá para a parte de trás do trabalho. Ajusto um pouquinho na parte da frente e também diminuo um pouco o tamanho da alça para ficar com um acabamento mais delicado e menos volumoso. Agora, a gente vai passar a agulha por baixo desses fios que a gente acabou de jogar lá para trás. Então, ele sai do último ponto, vai lá para trás, a gente passa a agulha pegando os dois fios. Num primeiro momento, eu pego errado e pego um só. Então, tiro a agulha e tomo cuidado de pegar os dois fios juntos e também de não perder a alcinha que está lá na parte de trás. Agora eu vou laçar o meu fio que está vindo do novelo e vou trazer ele aqui para frente. E quando eu faço isso, eu fico com duas alcinhas, uma na frente e a outra ali atrás, que com a ajuda do dedo eu vou colocar junto com a alcinha da frente na agulha. Agora, com as duas alcinhas na agulha, eu laço o fio que está vindo do novelo e trago por dentro das duas, ficando com uma única, fazendo assim o fechamento da primeira carreira e o primeiro ponto da segunda carreira. Carreira essa que será composta somente por aumentos. Então, em cada um desses pontos de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu estou colocando a minha agulha no topo de cada um dos pontos e todas as vezes que eu coloco 2 pontos em cima de um único ponto de base, isso significa que eu fiz um aumento. Então, se eu comecei a primeira carreira com 6 pontos, nessa segunda carreira agora, a gente tem que ter um total de 12 pontos. E aí, como eu comecei a minha carreira com um único ponto, para fechar os 12 pontos, eu vou ter que colocar mais um pontinho ali no primeiro. Nesse momento, eu estou agora com um total de 11 pontos. Então, finalizo colocando o último ponto baixo, porque quando tem aumento no início da carreira, a peça fica com um aspecto mais redondo se a gente faz um ponto no início e outro no fim.
A emenda a gente vai fazer igual a gente fez na primeira. Então, alongo o último ponto, coloco a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do topo do primeiro ponto e levo esse ponto alongado lá para trás. Vou regular o tamanho dessa alcinha para não ficar com muita sobra. Outra vez, a gente vai colocar a nossa agulha agora de frente para trás, embaixo dessa alcinha que a gente jogou lá para trás, pegando as duas alcinhas, laça o fio que está vindo lá do novelo, traz ele para frente e engancha a alcinha que estava em espera ali atrás. Nesse momento que fica com as duas alcinhas, laça o fio que está no novelo e fecha as duas ao mesmo tempo. Agora a gente já tem o primeiro ponto da terceira carreira. Nela, a gente vai trabalhar agora um aumento e um ponto baixo sozinho. Então, a gente começou com ele sozinho. No ponto seguinte, coloco um aumento. No próximo, um sozinho. No seguinte, um aumento. E a gente vai seguir fazendo essa sequência em todos os pontos ao longo dessa carreira. A emenda eu vou fazer sempre igual, alongando o último ponto, colocando a agulha de trás para frente no topo do primeiro ponto, levando esse ponto alongado lá para trás, ajustando ele para não ficar com muita sobra, e aí em seguida a gente vai colocar a agulha de frente para trás embaixo dessa alcinha que a gente acabou de colocar lá para trás. Então pega as duas alcinhas, laça o fio que está vindo do novelo e traz para frente e engancha a alcinha que a gente levou para trás e estava em espera, fechando as duas alcinhas juntas com o fio que está vindo do novelo. Até o fim da peça, essa é a emenda que eu vou usar. Agora, continuando a regra de aumento, se na carreira anterior eu fiz um aumento e um ponto sozinho, nessa carreira são dois pontos sozinhos e um aumento, a sequência que a gente tem que seguir. Então, eu deixei para fazer o meu aumento já no primeiro ponto, não coloquei ele ali, segui fazendo dois pontos baixos, um aumento. Agora, a outra vez, dois pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso ao redor da minha peça inteira até fechar essa parte outra vez com um ponto dentro do primeiro ponto para completar aquele aumento que eu não iniciei fazendo. Assim eu mantenho a minha peça com um aspecto mais redondo. Finalizo colocando então esse último ponto dentro do mesmo buraco que a gente colocou o primeiro e a emenda daquele jeito que eu já expliquei para vocês. Na próxima carreira, a gente vai ter um total de 3 pontos entre os aumentos. Então, eu já começo ali fazendo um ponto de aumento em seguida do primeiro ponto, e agora eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento, que são 2 pontos juntos dentro do mesmo ponto de base. E vou seguindo essa sequência ao redor da minha peça até chegar ali no início outra vez, sempre com 3 pontos sozinhos, um aumento. 3 pontos sozinhos, um aumento. Tô chegando no fim dessa carreira e quero mostrar para vocês que eu vou finalizar com 2 pontos
E a gente vai ter certinho a quantidade de 3 pontos entre os aumentos, mesmo que um tenha ficado no início e os outros dois no fim da carreira. Se a gente faz a quantidade certa de aumentos, não importa a forma que é feita a distribuição desses pontos entre os aumentos no início da carreira. Inclusive, eu sempre recomendo evitar de colocar aumento em cima de aumento, conforme a gente vai crescendo as carreiras, porque isso cria pontas na nossa peça. Então, quanto melhor distribuído os aumentos, mais redondinha a peça vai ficar. Seguindo ainda a regra de aumento, se na carreira anterior eu tinha 3 pontos entre os aumentos, nessa agora eu preciso ter 4 pontos entre os aumentos. Sempre vai aumentar um ponto entre eles a cada carreira que a gente avança para conseguir continuar tendo uma base reta. Então, se você quiser, você pode fazer maior ou menor, sempre aumentando um ponto a cada carreira entre os aumentos. A gente começou com 6 pontos, a segunda carreira teve aumentos em todos os pontos, depois a gente teve aumento um ponto sim, um ponto não, depois a gente teve aumento a cada 2 pontos, aumento a cada 3 pontos e nessa carreira aumento a cada 4 pontos. Nesse momento, a minha base está com aproximadamente 11 centímetros de diâmetro e para mim aqui está o suficiente. Se eu estivesse fazendo ela com outro tipo de fio, ela estaria maior. Ela está desse tamanho porque eu escolhi reproduzir esse modelo com o fio poly. Então, para finalizar agora, eu vou fazer parecido com como a gente fez até esse momento. Eu joguei o meu fio alongado lá para trás, só que em vez de colocar a agulha por baixo dos 2 fios que a gente veio fazendo até esse momento, eu vou colocar no meio deles, de uma forma que fique um para baixo e um para cima, porque a gente joga lá para trás uma alcinha que é feita de 2 fios. O resto da emenda é igual. Laço o meu fio do novelo de trás para frente, engancho nessa segunda alcinha e fecho as duas. Tenho assim o primeiro ponto da subida da minha peça. E ao longo dessa primeira carreira de subida, eu vou sempre pegar só a alcinha de cima do ponto e também aquela alcinha que fica ali atrás. Vou mostrar para vocês. Se a gente olha de cima, a gente tem, além dessa primeira alcinha que eu tô pegando, mais um nozinho que compõe o ponto. E a gente vai fazer pontos baixos pegando esses 2 fios, a alcinha de cima e aquele nozinho ali de trás. Nela, eu vou continuar a regra de aumentos, então eu vou ter um total de 5 pontos entre os aumentos. Vou seguir fazendo essa sequência do início ao fim dela. Um aumento, 5 pontos. Um aumento, 5 pontos. E conforme a gente vai pegando ali só nessa alcinha do topo, naturalmente a gente forma a viradinha da bolsa da subida dela. Então pode ser que quando vocês estiverem crochetando ela fique meio achatada para baixo, é só vocês irem virando ela para cima que vai levantando a parede da bolsa. Talvez em algum momento até aqui vocês estejam achando a trama dessa peça esburacada. Porém, a peça de referência tem a trama esburacada também, como vocês podem conferir nessas imagens de diversos ângulos. Então, se você quiser que a sua trama fique sem buraquinhos, eu recomendo utilizar o ponto baixo centrado em vez do ponto baixo tradicional. Eu ajeito com a mão mesmo, virando esses pontos para cima, dessa forma que eu tô mostrando no vídeo, e aí já fica mais fácil de visualizar como tá ficando essa viradinha e subida da peça. Finalizei a primeira carreira, fiz a emenda do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês a fazer até agora, e a partir daqui a gente vai trabalhar um total de 9 carreiras sem aumento ou diminuição, só ponto em cima de ponto. Então é aquela hora gostosa que a gente não precisa nem pensar, só executar enquanto assiste uma série ou filme, e daqui a pouquinho volto com mais instruções para você. Então todo mundo fazendo 9 carreiras.
Agora, vocês piscaram e eu já fiz 9 carreiras. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de ponto em cima de ponto. Então, a partir desse momento, eu vou voltar a trabalhar a questão das diminuições para fazer um formato ovalado nessa peça aqui. Se a última carreira de aumentos eu fiz 5 pontos entre eles, agora eu vou fazer 5 pontos entre as diminuições. E eu vou fazer a diminuição laçando os 2 pontos sem fechar e fechando os 2 juntos. Então, vamos lá outra vez. Vou fazer 5 pontos baixos e quando chegar na parte da diminuição, a gente vai colocar a agulha, trazer o fio para frente. Outra vez, colocar a agulha e ficar com 3 fios, fechando eles juntos. Assim, a gente faz o movimento de diminuição. Vou repetir essa sequência até o fim da carreira. Se na última carreira foram 5 pontos entre as diminuições, então agora eu vou ter um total de 4 pontos entre elas. Já começo com uma diminuição, vou fazer em seguida os meus 4 pontos e repito outra vez a diminuição. A gente está fazendo agora a regra de aumento inversa para conseguir ter o mesmo formato de curva que a gente teve lá no início, na base, também no topo dela e fazendo assim o fechamento da nossa peça. Nessa carreira agora, a gente vai ter um total de 3 pontos entre as diminuições. Então, vou fazer um ponto, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição. Sigo fazendo esse padrão até o fim da carreira. 3 pontos baixos, uma diminuição. E nesse momento a gente consegue perceber que já está formando a curva ali na lateral da nossa bolsa. Então, eu vou seguir fazendo a regra de diminuição e nessa carreira agora eu vou ter um total de 2 pontos entre as diminuições. Então, uma diminuição, 2 pontos. Uma diminuição, 2 pontos, até o fim da carreira. Agora, se você estiver fazendo essa peça com outro tipo de fio, como o papiro ou o fio de malha, nesse momento você ainda faria mais uma carreira de diminuição e ficaria com um ponto entre as diminuições. Mas aqui, como eu estou trabalhando no fio poli, se eu diminuir ainda mais, eu não vou conseguir passar a minha mão pelo buraco da peça para poder fazer a bolsa ser útil. Então, nesse caso aqui, a partir de agora, eu vou voltar a trabalhar a carreira com aumentos para ter a abertura da nossa peça. A cada um ponto que eu fizer, eu vou fazer um aumento. Então, um ponto baixo sozinho, um aumento. Um ponto baixo sozinho, um aumento. Até o fim dessa carreira. E a próxima carreira a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, as duas primeiras carreiras da abertura do topo da nossa peça serão compostas por um aumento e um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Duas carreiras de aumento depois, agora essa terceira carreira e a quarta carreira da abertura do topo da nossa peça serão de ponto sobre ponto. Então não precisa fazer aumento nem diminuição, é só seguir trabalhando um ponto em cima do outro para completar essa abertura.
Terminando as duas carreiras, pode cortar o fio, não precisa deixar muito excesso, eu deixei uns 10 a 12 centímetros só para arrematar e esconder a pontinha dele. Então eu puxo todo esse fio para cima ali do último ponto e a gente vai simular o último topo do ponto para ficar com um acabamento invisível sem início e sem fim. Então eu coloco a minha agulha de trás para frente pegando o topo da primeira alcinha, levo esse fio todo lá para trás e agora eu preciso fazer ele voltar para o lugar de onde ele está saindo. Então, eu vou colocar a minha agulha pela parte de dentro, pegando essas duas alcinhas de uma forma que a agulha saia de onde o fio está começando e levo toda essa ponta lá para dentro. Dou uma ajustada para ficar com o acabamento perfeito. A nossa bolsa tá pronta, vocês podem dar uma amassada no topo dela, porque a ideia é que fique bem irregular mesmo, e ela também vai se movimentar quando a gente colocar a alça e peso dentro dela. Então, para fazer a alça, eu escolhi usar o fio lume na cor preta, e eu cortei 3 fios com entre 1,50 m a 1,60 m. Vou iniciar fazendo um nó simples e trançando esses fios. É uma trança normal mesmo, a única coisa que eu vou tomar cuidado é para fazer ela bem apertadinha, bem justinha, um pontinho da trança em cima do outro, conforme eu tô fazendo. Vocês podem escolher o tamanho da alça que vocês querem trabalhar. Esse tamanho que eu escolhi utilizar, dá para usar ela tanto na transversal quanto a tiracolo. E o que vai determinar o tamanho da alça é o tamanho desses 3 fios que vocês cortam antes de começar a trançar. Para finalizar, eu vou fazer um nozinho na outra ponta, igual a gente fez no início da peça. Com toda a extensão da minha alça trançada, agora vem os detalhes em macramê. Então, eu escolhi o fio da cor que eu utilizei para fazer a bolsa e cortei 2 tiras de mais ou menos 40 a 50 centímetros. Isso vai depender do quanto você quer trabalhar esse ponto em cima da nossa alça. Então, eu estou dobrando esse fio pela metade e vou posicionar o meio dele bem ali entre a minha alça. E agora eu vou começar a fazer esse nozinho onde eu pego o fio da direita e passo por cima da minha trança. O fio da esquerda eu vou passar por cima desse fio que foi para a direita, por baixo da trança e por dentro da voltinha. Ficou confuso, eu sei, né? Mas calma que eu vou repetir várias vezes para vocês entenderem bem. Pego o meu fio direito, passo por cima da minha trança, deixando uma alcinha ali na lateral. Agora eu vou pegar o meu fio da esquerda, vou passar por cima do fio que eu joguei lá para a direita, por baixo da trança, que a trança está funcionando como o fio guia, o cabo guia do macramê, e depois por dentro da voltinha que a gente deixou quando passou o primeiro fio de um lado para o outro. Vamos repetir outra vez. Pega o fio da direita, passa ele por cima da trança, lá para a esquerda, deixando uma voltinha. Seguro ali com o auxílio do meu polegar. O fio da direita eu passo por cima desse fio que eu acabei de jogar para a esquerda, por baixo da minha trança, por dentro do buraquinho. Aperto o meu nozinho. Vou fazendo isso sempre cuidando para fazer do mesmo sentido, para que a gente crie um movimento de nó em espiral. Se eu estivesse fazendo esse mesmo movimento de nó de um lado para o outro, então a gente estaria fazendo o nó quadrado e ele ia ficar bem retinho em cima da trança. Aqui, como eu quero um movimento de espiral, eu estou sempre repetindo o nó no mesmo sentido. Então, eu pego o meu fiozinho da direita, passo por cima da trança, seguro com o meu polegar e o outro eu vou passar por cima do primeiro fio, por baixo da trança, por dentro do espacinho que a gente deixou. Ajusto. Repito isso quantas vezes for necessário até eu me sentir satisfeita, e nesse caso aqui da alça da bolsa foi um total de 10 nós. Eu vou deixar repetindo em tempo real, sem ser acelerado, para vocês poderem conferir mais vezes como o nó é feito, e tem um exercício para fixação que eu acredito que também ajuda. Então, imaginem que a trança é o nosso cabo guia, a gente vai trabalhar com os 2 cabos laterais do nosso nó em macramê. Então, eu vou sempre pegar um fio e passar por cima do cabo guia. O fio do outro lado eu vou passar por cima do primeiro cabo, por baixo do guia e por dentro da alça que a gente fez no primeiro fio. Então, pensem sempre: o primeiro cabo por cima, o segundo por cima do primeiro, por baixo do guia, por dentro. Por cima,
por cima, por baixo e por dentro. E assim a gente vai repetindo até atingir o tamanho que a gente quer. Fiz os meus 10 nós, agora para finalizar, eu vou fazer um nozinho simples. Então, vou virar aqui no meu sentido para poder fazer esse nó e vocês conseguirem conferir bem. E vou cortar o excesso de fio bem rente a esse último nó que eu fiz. Como o fio poly é feito 100% em poliéster, o acabamento dele é feito através de queima. Então, eu corto deixando bem pouquinho fio mesmo. E aí, com o auxílio do isqueiro, eu vou derreter essa pontinha e apertar para fixar e colar, tendo um acabamento ali praticamente invisível. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta do fio que está sobrando e terminando esse lado da alça, em seguida a gente vai repetir do zero o mesmo processo lá do outro lado. Então, pega o outro fiozinho que a gente já cortou com 40 a 50 centímetros, faz os 10 nós e depois o mesmo acabamento outra vez. Com as duas alças finalizadas, eu vou escolher qual é a frente da minha bolsa e na lateral coloco uma agulha de crochê puxando para dentro essa primeira parte da alça, onde ainda não tem o acabamento em macramê. Em seguida, eu vou fazer um segundo nó para que essa alça fique bem presa na parte interna da nossa bolsa. Vou apertar bem esse nó para não correr o risco dele desfazer. E agora, lá do outro lado, eu empurro esses nozinhos de macramê que a gente fez para ficar encostadinho na bolsa. Assim não tem espaço correndo entre a alça e a peça. Os fios em excesso do nó eu vou cortar bem rente, bem curtinho mesmo, e vou finalizar outra vez com o isqueiro. Então, derreto essa pontinha e pressiono com o meu dedo para ficar bem coladinho e um acabamento bem perfeito. Vou fazer isso do outro lado também e essa parte da alça já está pronta. Agora, para fazer o tassel, eu preciso de um mosquetão e eu cortei 10 tiras com aproximadamente 30 a 35 centímetros, também do fio lume na cor preta. Eu vou passar todas essas tiras, já cortadinhas assim, ali pela argola do mosquetão e vou deixar elas dobradas ao meio. Então, sem segredo mesmo, só passar e deixar ela pela metade no mosquetão. Com todos os meus fios posicionados, agora vem outra vez a parte do nó em macramê. Então, pego o fio da cor base que utilizei para fazer a bolsa, numa tira, outra vez com 30 a 40 centímetros, dependendo da quantidade de repetições que vocês quiserem fazer, e vou fazer aquele mesmo nozinho. Só que agora, em vez de passar por cima e por baixo da trança, a gente vai fazer isso passando por cima e por baixo de todos os fios, mas o nó é exatamente aquele mesmo. Aqui, por ser uma peça mais grossinha que a gente está envolvendo, eu vou fazer menos repetições desse nó. Eu vou repetir ele 5 vezes no total, em vez de 10, como eu fiz nas alças. E o acabamento, a finalização, é tudo igualzinho. Fiz o arremate do nó e foi assim que ficou o tassel. Agora, o único detalhe que falta é cortar as pontas para ficar tudo bem retinho. Então, percebam que essa peça vocês conseguem fazer do tamanho que vocês quiserem. E o que determina o tamanho vai ser o tamanho do fio que vocês começarem trabalhando. Eu subi outra vez os nozinhos em macramê só para em uma das alças eu ter espaço o suficiente para poder colocar o tassel como um acessório de acabamento da peça.
E foi assim que ficou a nossa peça pronta. É possível fazer essa mesma bolsa com outros tipos de fio. Lembrando que quanto mais espesso o fio, maior vai ficar o tamanho da peça. Se você gostou, quero pedir que nos acompanhe no Instagram, eu vou deixar na tela para vocês. E até a próxima!